Já vimos o Okavango, um oásis de água no meio de um oceano de areia. Um lugar onde a vida explode graças às cheias sazonais. Mas o Okavango não está sozinho. Ele é apenas uma peça dentro de um quadro muito maior. Um quadro chamado Kalahari. Uma terra onde a água chega e depois vai embora, onde todo o ecossistema precisa aprender a viver entre dois mundos opostos. Quando as cheias chegam, o Kalahari abre suas portas para a vida. Quando as águas recuam, ele se fecha, e apenas aqueles que se adaptam rápido o suficiente permanecem. Agora é hora de deixar um oásis, para enxergar toda a terra que o cerca. Kalahari selvagem, onde a vida sobrevive. Entre extremos, o deserto do Kalahari não é uma terra vazia ou morta. É um ecossistema vibrante, um palco dramático da vida, onde cada criatura precisa se adaptar ao ciclo em constante mudança de duas estações opostas. A estação das chuvas transforma a terra árida em um paraíso abundante. E enquanto a estação seca e implacável empurra todas as espécies para a mais dura batalha pela sobrevivência, vamos começar uma jornada através de um ano no Kalahari, testemunhando como os animais enfrentam esses desafios e aproveitam as dádivas que essa terra de contrastes oferece. Quando as primeiras chuvas caem, um verdadeiro milagre acontece. As planícies secas do Okavango de repente renascem, transformando-se em um vasto paraíso verdejante. As águas da cheia avançam, e trazendo vida e alimentando uma vegetação abundante. Plantas como o papiro, os juncos e as acácias crescem com vigor, tornando-se uma fonte rica de alimento e água para incontáveis criaturas, abrindo um grande banquete da natureza. Durante a estação das chuvas, quando as planícies do Okavango ficam inundadas e a vida explode por todos os lados, os elefantes não são apenas beneficiários desse paraíso verde. Eles são uma força silenciosa de transformação, verdadeiros engenheiros ecológicos que remodelam toda a paisagem da qual muitas outras espécies dependem. Um elefante adulto pode consumir até quase 300 quilos de capim, folhas e plantas aquáticas por dia. Esse número gigantesco não reflete apenas fome, mas a quantidade de energia necessária para sustentar um corpo de várias toneladas em um ambiente que muda constantemente. Quando os rebanhos de elefantes atravessam áreas alagadas, eles quebram galhos, derrubam arbustos e esmagam a vegetação baixa sob seus pés. À primeira vista, isso pode parecer destruição, mas, do ponto de vista ecológico, esse comportamento abre espaço para novas formas de vida. Quando árvores maiores caem,
a luz do sol finalmente alcança o solo, estimulando o crescimento de capins jovens e de plantas pioneiras. Essas novas pastagens tornam-se uma fonte ideal de alimento para antílopes, búfalos e inúmeras outras espécies herbívoras durante a estação chuvosa. Quando a estação chuvosa eleva o nível das águas, muitos poços naturais tornam-se difíceis de alcançar ou acabam completamente cobertos por lama. Nesses momentos, a tromba flexível e a enorme força dos elefantes tornam-se ferramentas de sobrevivência para todo o ecossistema. Eles escavam profundamente no solo macio, quebram camadas de terra compactada e criam verdadeiros poços naturais. À medida que a água começa a recuar no final da estação, esses buracos escavados pelos elefantes tornam-se pontos vitais de sobrevivência para dezenas de outras espécies, desde pequenos antílopes e aves aquáticas até animais necrófagos. Os elefantes não criam apenas água, eles também criam caminhos. As trilhas utilizadas por gerações de elefantes acabam se transformando, ao longo do tempo, em canais naturais por onde a água da cheia pode se espalhar. Em imagens de satélite, em muitos braços secundários do Okavango coincidem de forma impressionante com antigas rotas de migração dos elefantes. Quando a água segue esses caminhos e se espalha pelas planícies, ela alimenta regiões que, sem os elefantes, talvez jamais fossem alcançadas pela inundação. No entanto, esse papel de construtor da paisagem também tem um preço alto. Os elefantes precisam retornar constantemente aos mesmos pontos de água e aos mesmos corredores de deslocamento. Em um ecossistema cada vez mais comprimido pelas mudanças climáticas e pela pressão humana, essa fidelidade a um antigo mapa de sobrevivência torna os elefantes mais vulneráveis do que nunca. Quando a água chega tarde ou desaparece cedo demais, as próprias obras ecológicas que eles criaram deixam de ser suficientes para salvar todo o rebanho. No Okavango, os elefantes não dominam pela força das presas ou pela agressividade. Eles dominam pelo impacto duradouro que deixam na paisagem. Cada galho quebrado, cada poço escavado e cada trilha aberta representa uma decisão ecológica que afeta centenas de outras vidas. Enquanto os elefantes ainda caminham por essas terras, o Okavango mantém a capacidade de se reorganizar e se adaptar às estações das chuvas. A estação das chuvas transforma o delta do Okavango em um verdadeiro jardim do Éden inundado, onde a grama cresce alta, os arbustos tornam-se densos e o nível da água sobe, cobrindo caminhos que antes eram familiares. Para predadores solitários como o leopardo e o guepardo, isso nem sempre é um presente da natureza. Em vez disso, é um teste severo que os obriga a se adaptar por dois caminhos completamente diferentes, refletindo os limites biológicos e as estratégias evolutivas de cada espécie. O leopardo é o felino grande mais ágil e misterioso da África, com corpo musculoso, pernas fortes e extraordinária habilidade para escalar. Durante a estação das chuvas, quando a vegetação se torna espessa e a visibilidade diminui, o leopardo transforma esse caos natural em vantagem, tornando-se um predador quase perfeito. Ele não corre contra o tempo. Ele espera. Cada passo é colocado com extremo cuidado, sem produzir som sobre as folhas úmidas e o solo enlameado. A pelagem dourada salpicada de manchas se mistura perfeitamente com a luz fragmentada que atravessa as copas das árvores, tornando o predador quase invisível até que seja tarde demais para a presa. Quando a distância se reduz para cerca de 5 a 10 metros, o ataque acontece em um instante. Um salto poderoso,
as mandíbulas apertando a garganta ou a nuca. E tudo termina em poucos segundos. Estudos com armadilhas fotográficas no Okavango mostram que leopardos costumam caçar impalas, stingbocks e javalis do mato jovens, warthogs, e, ocasionalmente, pequenos gnus, presas adequadas ao seu tamanho e força. Mas o verdadeiro desafio para o leopardo não é derrubar a presa, e sim conservar a refeição. A estação chuvosa traz consigo uma alta densidade de leões e hienas malhadas, predadores oportunistas sempre prontos para roubar a caça. Por isso, logo após uma caçada bem-sucedida, o leopardo precisa agir rapidamente. Ele arrasta a presa, muitas vezes tão pesada quanto o próprio corpo, ou até mais, para o alto de uma árvore, um comportamento que exige força extraordinária no pescoço, nos ombros e na mandíbula. Observações de campo registram que, durante a estação das chuvas, o tempo entre a captura da presa e o momento em que o corpo é colocado na árvore costuma variar entre 5 e 15 minutos, significativamente mais rápido do que na estação seca. O leopardo não escala árvores apenas para proteger a caça. Ele também usa as copas como locais de descanso, observação e até reprodução. A capacidade de ocupar um espaço tridimensional, o chão, os arbustos e as árvores, permite que o leopardo evite grande parte da competição direta. Em contraste total com a paciência do leopardo, o guepardo é o símbolo da velocidade pura. O animal terrestre mais rápido do mundo, capaz de atingir 100 a 120 km por hora em curtas explosões de corrida. Mas durante a estação das chuvas, quando a grama cresce até a altura do joelho e o solo se torna macio e lamacento pela água, essa velocidade impressionante pode se transformar mais em um peso do que em uma vantagem. O guepardo precisa de espaços abertos para acelerar e mudar de direção. Quando as planícies ficam cobertas por grama alta e arbustos densos, sua capacidade de aceleração é severamente limitada. O risco de escorregar, colidir com obstáculos ou prender a pata na lama aumenta drasticamente. Estudos realizados no Okavango e em regiões próximas mostram que, durante a estação chuvosa, os guepardos frequentemente precisam mudar completamente de estratégia. Em vez de iniciar a perseguição a longa distância como fazem na estação seca, eles se aproximam mais da presa, usando a grama alta para esconder o corpo esguio. A caça torna-se mais curta, menos espetacular, dependendo muito mais do elemento surpresa e da precisão nos primeiros 3 a 5 segundos. Mas o preço dessa adaptação é uma queda na taxa de sucesso. Sem poder prolongar a perseguição para cansar a presa, o guepardo precisa caçar com mais frequência para compensar a energia gasta. A situação se torna ainda mais difícil porque o guepardo quase não consegue defender sua caça. Ele não tem força suficiente para enfrentar leões ou hienas. Uma caça bem-sucedida não significa necessariamente uma refeição garantida. Basta a chegada de uma hiena ou de um leão para obrigar o guepardo a recuar. Muitos estudos registram que, durante a estação das chuvas, a taxa de perda de presas dos guepardos é muito maior do que a dos leopardos, frequentemente chegando a 50% a 70% em algumas áreas, não porque caçam pior, mas porque não conseguem manter a presa. O
O guepardo também enfrenta um risco maior de ferimentos em terrenos úmidos. Seu corpo leve, ossos mais delicados e coluna extremamente flexível permitem alcançar velocidades recordes, mas também o tornam mais vulnerável caso escorregue ou colida durante uma corrida. Por isso, durante a estação chuvosa, os guepardos costumam caçar no início da manhã ou no final da tarde, quando a temperatura é mais amena e a grama ainda não está tão alta, reduzindo parte dos riscos. Duas espécies, dois caminhos evolutivos completamente diferentes. O leopardo depende da força silenciosa, e da paciência, e da capacidade de ocupar um espaço tridimensional: o solo, os arbustos e as copas das árvores. O guepardo aposta tudo na velocidade pura e na precisão em um instante extremamente curto. A estação das chuvas no Okavango revela uma verdade implacável. Não existe estratégia de caça perfeita. Cada vantagem evolutiva vem acompanhada de seus limites, e quando o ambiente muda, esses limites se tornam evidentes. Nesse paraíso inundado, leopardos e guepardos não competem diretamente entre si. Eles caçam presas diferentes e ocupam níveis ecológicos distintos. Mas ambos enfrentam a mesma pressão invisível. Precisam caçar mais rápido, com mais precisão e partir mais cedo. Muitos observadores veem nisso um lembrete profundo da ordem presente na criação. Como se sob os olhos de Deus, cada criatura fosse constantemente chamada a encontrar seu lugar dentro do equilíbrio da natureza. Quando as águas da cheia finalmente recuam e a estação seca retorna, o Okavango volta a revelar suas vastas planícies abertas e espaços amplos. Então o guepardo volta a dominar com sua velocidade, enquanto o leopardo permanece escondido nas sombras. Mas, durante o breve período da estação chuvosa, essas duas espécies demonstram com clareza uma das leis mais duras da natureza. Nenhuma vantagem é permanente. Tudo é uma troca, e o ambiente sempre será o árbitro final. Quando a estação das chuvas transforma as planícies do Okavango em uma vasta extensão de água cheia de vida, duas criaturas gigantes emergem como verdadeiros senhores desse mundo aquático: o crocodilo do Nilo e o hipopótamo. Eles não são apenas predadores e dominadores de topo, mas também engenheiros ecológicos fundamentais, moldando toda a estrutura do relevo, o fluxo da água e a cadeia alimentar deste delta interior único. Enquanto o crocodilo representa a paciência mortal e o poder oculto sob a água, o hipopótamo simboliza a força bruta, a agressividade e a capacidade de remodelar o ambiente. Vivendo juntos em um sistema de cheias imprevisível, essas duas espécies ao mesmo tempo competem e se complementam, criando o delicado, mas duradouro, equilíbrio do Okavango. O crocodilo do Nilo é um dos maiores répteis da África, com adultos que normalmente atingem 3,5 a 5 metros de comprimento e pesos entre 225 e 750 quilos, podendo em casos raros ultrapassar 6 metros e 1 tonelada. No delta do Okavango, eles se concentram principalmente na região do Panhandle e nos canais permanentes, onde a população estimada é de cerca de 2.570 indivíduos. Dados de um estudo realizado em 2008 no Panhandle, registrando aproximadamente 649 adultos e 364 fêmeas reprodutoras. E trata-se de uma população importante,
embora tenha diminuído consideravelmente ao longo do último século devido à caça excessiva e aos conflitos com seres humanos. A estação das chuvas traz uma explosão de peixes, a principal fonte de alimento dos crocodilos. Eles aproveitam o nível elevado da água para se esconder entre densos campos de papiros, que podem atingir até 3 metros de altura, tornando-se predadores praticamente invisíveis sob a água turva. Com uma força de mordida impressionante, o crocodilo dispara debaixo da superfície com velocidade brutal, puxando a presa para o fundo em um instante. A dieta varia conforme o tamanho. Indivíduos menores se alimentam de insetos e pequenos peixes, enquanto os maiores caçam antílopes, gnus e até filhotes de elefante, além de consumirem grandes carcaças. Os crocodilos são mestres da caça oportunista. Não apenas capturam presas ativamente, mas também consomem carniça, controlando populações de peixes e espécies intermediárias e evitando desequilíbrios na cadeia alimentar. Eles também desempenham um papel importante na limpeza do ecossistema ao remover carcaças, reduzindo o risco de propagação de doenças. A temporada reprodutiva dos crocodilos ocorre no final da estação seca e no início da estação chuvosa, setembro a novembro, coincidindo com o período em que o nível da água está mais baixo, justamente quando a área se torna mais vulnerável às atividades humanas, como coleta de juncos, pesca e turismo. Mais de 90% das áreas de reprodução estão localizadas no Panhandle, onde as fêmeas escavam ninhos em bancos de areia ou terrenos elevados, depositando 25 a 80 ovos por ninhada. O período de incubação dura cerca de 80 a 90 dias, e a temperatura do ninho determina o sexo dos filhotes. No entanto, a taxa de sobrevivência dos filhotes é extremamente baixa, geralmente inferior a 10% na natureza. As principais causas são a predação por aves de rapina, crocodilos maiores, hienas e até hipopótamos. As mães guardam os ninhos com grande vigilância, mas quando os ovos eclodem, os filhotes enfrentam inúmeros perigos. Eles chamam a mãe com um som característico para serem levados até a água. Essa baixa taxa de sobrevivência é parte de uma estratégia evolutiva. O grande número de ovos compensa a alta mortalidade, garantindo que pelo menos alguns indivíduos sobrevivam para continuar a espécie. Crocodilos e hipopótamos geralmente evitam confrontos diretos. Os hipopótamos dominam águas rasas e canais principais, enquanto os crocodilos preferem se esconder em áreas mais profundas. Ainda assim, crocodilos podem ocasionalmente atacar filhotes de hipopótamo quando estes se afastam da mãe, e embora isso seja raro. Por outro lado, hipopótamos adultos representam uma ameaça séria para crocodilos. Podem esmagá-los com suas enormes mandíbulas ou expulsá-los de seu território. Durante a estação seca, quando a água recua, crocodilos se concentram em poças remanescentes, tornando-se um perigo mortal para qualquer animal que se aproxime para beber. O crocodilo é uma espécie-chave, controlando populações de peixes e de animais intermediários e ajudando a manter o equilíbrio ecológico desse extraordinário delta africano. O hipopótamo é o terceiro maior animal terrestre da África, com adultos pesando entre 1,5 e 3 toneladas e medindo cerca de 4 a 5 metros de comprimento. Ele é um símbolo de força bruta. Suas enormes mandíbulas podem esmagar um crocodilo ou até virar pequenas embarcações. Sua velocidade em terra pode chegar a 30 km por hora. E seu temperamento agressivo faz dele um dos animais mais perigosos da África, responsável por centenas de mortes humanas todos os anos. Os hipopótamos passam a maior parte do dia imersos na água para escapar do calor intenso e proteger a pele contra queimaduras do sol. À noite,
Eles saem para pastar, consumindo cerca de 36 a 40 quilos de capim por noite, principalmente grama fresca. No Okavango, a população de hipopótamos é extremamente grande. Botsuana possui uma das maiores populações da espécie em toda a África, e eles atuam como verdadeiros engenheiros do ecossistema. Hipopótamos se movem constantemente através das áreas alagadas, usando sua enorme força para abrir canais e trilhas entre juncos, papiros e vegetação aquática. Esses caminhos não apenas mantêm os canais abertos, mas também melhoram a circulação da água, aumentam o oxigênio dissolvido e criam novos habitats para peixes e invertebrados. Sem os hipopótamos, a vegetação aquática poderia bloquear completamente os canais, alterando o fluxo natural da água, algo que de fato aconteceu em partes do sudoeste do delta no início do século XX, quando a caça intensa reduziu drasticamente a população de hipopótamos, e algumas áreas acabaram se tornando secas. Além disso, os hipopótamos fertilizam o ecossistema com seus dejetos, estimulando o crescimento de algas e fitoplâncton, que por sua vez servem de alimento para peixes e aves aquáticas. Os hipopótamos atingem a maturidade sexual por volta dos 3 a 4 anos, embora geralmente se reproduzam mais tarde, entre 8 e 9 anos de idade. A reprodução não segue uma estação extremamente rígida, mas ocorre principalmente durante a estação das chuvas, quando o nível da água sobe e o alimento é abundante. A gestação dura cerca de 8 meses e normalmente nasce apenas um filhote, e pesando entre 20 e 50 quilos. O parto acontece dentro da água. O filhote já é capaz de nadar imediatamente e até mesmo mamar debaixo d'água. As mães hipopótamos são extremamente protetoras e frequentemente se afastam do grupo durante as primeiras semanas para proteger o filhote de ameaças como crocodilos ou machos adultos agressivos. A taxa de reprodução relativamente baixa, um filhote a cada 2 anos, torna a população vulnerável caso haja caça excessiva ou perda de habitat. E hipopótamos e crocodilos normalmente evitam confrontos diretos. Os hipopótamos dominam águas rasas e canais principais, enquanto os crocodilos preferem se esconder em áreas mais profundas. Ainda assim, quando um filhote de hipopótamo se afasta da mãe, um crocodilo pode tentar atacá-lo. Por outro lado, um hipopótamo adulto é capaz de esmagar um crocodilo com suas mandíbulas ou expulsá-lo de seu território. No delta do Okavango, os hipopótamos representam uma ameaça maior para os humanos do que os próprios crocodilos. Eles frequentemente atacam barcos ou mocorôs, as tradicionais canoas escavadas usadas pelos habitantes locais, quando sentem que seu território foi invadido. Quando a estação das chuvas chega às planícies do Okavango e transformando uma terra árida em um paraíso verde e abundante, os animais herbívoros despertam e aproveitam o banquete mais generoso do ano. A grama jovem cresce em grande quantidade, plantas aquáticas se espalham por toda parte e a água abundante cria condições ideais para uma explosão de reprodução e crescimento. Cada espécie possui sua própria estratégia de sobrevivência, desde velocidades impressionantes, adaptações para ambientes alagados, até dietas flexíveis e estruturas sociais complexas, permitindo que aproveitem ao máximo essa breve abundância antes que a estação seca implacável retorne. O antílope tsessebe, também conhecido como sassabi, é um dos antílopes mais rápidos da África, com velocidades registradas de até 90 km por hora. Eles possuem um estilo de corrida característico, com saltos fortes e elásticos, que lhes permitem escapar facilmente de leões, hienas ou guepardos em perseguições curtas, porém intensas. No delta do Okavango, os tsessebes geralmente aparecem em áreas de pastagens mais secas, próximas a regiões como Kwai, Moremi ou Chudum, onde aproveitam o campo de visão aberto para detectar predadores à distância.
Eles vivem em pequenos grupos, normalmente 6 a 10 fêmeas com filhotes, acompanhadas por um macho territorial, mas às vezes formam grupos maiores quando o alimento é abundante. Os tsessebês frequentemente ficam sobre cupinzeiros, que funcionam como torres naturais de observação, e permitindo vigiar predadores ao redor. Durante a estação das chuvas, quando a grama jovem cresce rapidamente, eles costumam ser os primeiros a retornar após incêndios naturais, aproveitando os brotos frescos e ricos em nutrientes. Velocidade e vigilância permitem que o tsessebe não apenas sobreviva, mas também mantenha seu papel no competitivo ecossistema do Okavango. Em áreas mais profundamente inundadas, e o antílope letve vermelho entra em cena, um território que poucas outras espécies conseguem ocupar. Ele é considerado um símbolo do delta do Okavango, sendo um dos herbívoros mais perfeitamente adaptados aos ambientes alagados. Seus cascos são longos e amplos, permitindo caminhar com facilidade sobre lama e até nadar em águas profundas. Uma camada protetora nas pernas ajuda a reduzir o afundamento, permitindo que corram rapidamente em águas rasas até a altura dos joelhos. Uma vantagem vital quando predadores como leões ou crocodilos têm dificuldade de persegui-los nesse ambiente. Durante a estação das chuvas, os letves vermelhos se reúnem em grandes rebanhos, frequentemente separados por sexo, formando uma espécie de barreira viva, onde o grande número de indivíduos dificulta que os predadores escolham uma presa específica. Eles se alimentam principalmente de plantas aquáticas e vegetação alagada, aproveitando uma fonte de alimento que poucas outras espécies conseguem acessar. Quando o nível da água sobe muito, eles se deslocam para terrenos mais elevados para reproduzir, retornando rapidamente às planícies inundadas quando a grama jovem reaparece. Essa adaptação faz do lechwe um dos herbívoros mais numerosos do delta, desempenhando um papel importante no controle da vegetação e servindo como presa para grandes predadores. Nem todos os herbívoros são especialistas das pastagens. O babuíno chacma aproveita a estação das chuvas de maneira muito mais flexível. O babuíno chacma é o maior primata da África e possui uma dieta extremamente variada. Ele pode comer raízes, frutas, insetos, pequenos vertebrados e até carne ocasional de outros animais. Durante a estação chuvosa, eles exploram toda a diversidade disponível. Grama fresca, frutas maduras, insetos abundantes e até plantas aquáticas tornam-se parte de sua alimentação. No delta do Okavango e nas regiões vizinhas do Kalahari, os babuínos chacma vivem em grandes grupos, geralmente entre 30 e 100 indivíduos, podendo chegar a 200 em alguns casos. Esses grupos possuem uma estrutura social complexa, com hierarquias claras. As fêmeas mantêm relações sociais duradouras, enquanto os machos costumam migrar entre diferentes grupos ao longo da vida. Eles adotam uma estratégia de segurança em números. Alguns indivíduos permanecem de vigia enquanto outros se alimentam, detectando predadores à distância e protegendo os filhotes. Durante a estação chuvosa, quando o alimento é abundante, os grupos podem se dividir temporariamente em subgrupos menores para buscar comida com mais eficiência, mantendo contato constante por meio de vocalizações e gestos. Além disso, os babuínos também atuam como dispersores de sementes e controladores de insetos, contribuindo para a saúde do ecossistema. No solo, a galinha d'Angola de capacete transforma a abundância da estação chuvosa em vantagem numérica. Essa ave terrestre vive em bandos extremamente grandes, que podem chegar a 200 indivíduos ou mais fora da época de reprodução.
Elas se adaptam perfeitamente às condições da estação chuvosa, explorando a explosão de insetos, podendo consumir milhares de carrapatos, de gafanhotos e besouros por dia, além de sementes, raízes e frutas. No Okavango, quando as águas da cheia se espalham pelas planícies, esses bandos se deslocam para áreas mais elevadas e secas para construir seus ninhos, evitando enchentes e predadores aquáticos. São excelentes corredoras e, embora possam voar apenas em curtas distâncias, realizam voos rápidos e potentes para escapar do perigo. Os bandos funcionam como unidades sociais bem coordenadas. Indivíduos se revezam na vigilância e alertam o grupo sobre perigos e ajudam a proteger os filhotes. Durante a breve, mas vibrante estação das chuvas do Okavango, esses herbívoros não apenas desfrutam do banquete da natureza, mas também demonstram extraordinárias adaptações. Velocidade para escapar, habilidade para nadar e estruturas sociais que garantem proteção coletiva. Tudo isso compõe um quadro vivo de vida em explosão antes que a estação seca retorne. Lembrando que, neste delicado ecossistema, a abundância sempre caminha lado a lado com o desafio. Um equilíbrio que muitos enxergam como parte da harmonia maior da criação, onde cada criatura encontra seu papel no grande ciclo da vida. Quando o banquete no Okavango começa a chegar ao fim, a vida não desaparece. Ela parte. As grandes manadas de herbívoros deixam as áreas inundadas e seguem antigos corredores naturais em direção às margens do deserto do Kalahari. Não com pressa, não em caos, ou mais guiadas por uma memória de sobrevivência transmitida através de gerações. No fim dessa jornada está Makgadikgadi, uma terra completamente oposta ao Okavango. Durante a maior parte do ano, este lugar é apenas uma imensa bacia de sal, branca e endurecida, onde a luz do sol se reflete com tanta intensidade que parece impossível qualquer forma de vida sobreviver. Não há árvores, não há água na superfície, não há sinais de vida duradoura. Mas é justamente essa dureza que esconde um potencial raro. Quando as chuvas de verão chegam ao Kalahari, a água não penetra profundamente no solo. Em vez disso, ela se espalha sobre a superfície compacta, transformando Makgadikgadi em um sistema temporário de lagos rasos. Em apenas algumas semanas, essa bacia aparentemente morta se transforma em um imenso espelho refletindo o céu, atraindo vida de centenas de quilômetros ao redor. E então, quando a água atinge exatamente o nível certo, a profundidade certa, a salinidade certa, o formato que a natureza exige, Makgadikgadi revela seu momento mais espetacular. No coração do deserto branco, o céu de repente se pinta de rosa. Dezenas de milhares de flamingos vindos de toda a África Austral pousam quase ao mesmo tempo. Visto do alto, todo o leito da bacia se transforma em um enorme tapete rosado. Um espetáculo completamente oposto à aridez que dominava o lugar poucos meses antes. Ou não é acaso, não é sorte. É a resposta precisa a um conjunto extremamente específico de condições biológicas. Bactérias e algas explodem em número na água salobra rasa. Predadores terrestres não conseguem alcançar as colônias. E o solo permanece firme o suficiente para a construção dos ninhos. Makgadikgadi
É um dos poucos lugares do continente onde todas essas condições se encontram, e apenas por um curto período. Por isso, quando essa janela biológica se abre, essas aves não chegam em pequenos grupos. Elas chegam em massa. Flamingos maiores, flamingos menores, pelicanos brancos, juntos transformam a bacia silenciosa em uma gigantesca cidade de reprodução. Os chamados ecoam pelo ar. A superfície da água vibra. A vida explode com uma velocidade que apenas ecossistemas temporários conseguem produzir. Uma demonstração impressionante de como a criação encontra caminhos mesmo nos ambientes mais extremos. Ao mesmo tempo, no solo, e ocorre uma migração menos conhecida, mas igualmente impressionante. Diferente do Okavango, onde a água chega lentamente, mas permanece por muito tempo, Magadik Gadi representa uma explosão breve. Um lugar que não sustenta a vida o ano inteiro, mas que abre apenas uma passagem estreita para espécies capazes de chegar no momento certo e partir no momento certo. Quando essa passagem se fecha, a água evapora rapidamente. As aves partem. Os campos verdes desaparecem. A bacia volta a se tornar branca de sal e vento quente, como se o banquete nunca tivesse existido. Dentro da grande cadeia de sobrevivência do Kalahari, Magadik Gadi e Okavango são duas metades que se completam. Um oferece relativa estabilidade, o outro testa a vida com sua extrema brevidade. E a vida nessa terra só consegue existir quando ambos funcionam em perfeito ritmo. Mas é também em Magadik Gadi que a fragilidade da natureza se revela com maior clareza. Se a chuva chega apenas algumas semanas atrasada, os lagos não chegam a se formar. As aves não se reproduzem, e as zebras percorrem centenas de quilômetros apenas para encontrar sal e sol escaldante. Não há plano B, não há segunda tentativa. Aqui, a natureza não recompensa o mais forte. Ela oferece apenas uma oportunidade, muito breve, para quem chega no momento certo. Mas esse banquete extraordinário também não dura para sempre. Quando as últimas nuvens desaparecem no horizonte, uma mudança súbita e implacável começa. Não há disparo anunciando o início. Não existe um momento claro de colapso. A estação seca no Kalahari começa com a retirada silenciosa da água. Os lagos temporários de Magadik Gadi desaparecem primeiro. A superfície da água diminui a cada dia, revelando uma camada de lama escura que rapidamente se transforma no branco intenso do sal e dos minerais. Em poucas semanas, o lugar que antes era um paraíso de reprodução para aves e ponto de parada para dezenas de milhares de zebras, retorna ao seu estado original, uma bacia nua, refletindo um sol tão intenso que quase nenhum ser vivo consegue permanecer ali por muito tempo. No Okavango, esse processo acontece de forma mais lenta, mas não menos implacável. A água não desaparece de uma vez, ela recua em camadas. As áreas rasas secam primeiro, depois os canais menores, deixando para trás uma rede de lagoas cada vez menores e mais isoladas. Caminhos que antes conectavam os campos de pastagem tornam-se interrompidos. A vegetação muda de verde intenso para amarelo pálido e depois para tons de marrom e cinza. O valor nutritivo da grama cai rapidamente, enquanto a necessidade de água dos herbívoros permanece a mesma. Dados de monitoramento mostram que, no pico da estação seca, muitas áreas das planícies do Okavango perdem mais de 60% a 70% da água superficial em comparação com o período de cheia.
Para os animais selvagens, isso não significa apenas escassez de recursos. Significa também uma redução drástica do espaço vital. Grandes manadas acabam concentradas nos poucos pontos de água restantes, elevando a densidade de animais muito além do equilíbrio ecológico normal. Quando o nível da água chega ao mínimo, as planícies já não oferecem espaço para evitar conflitos. Estratégias de caça que antes coexistiam começam a colidir diretamente. Os leões são os primeiros a sentir essa mudança. Um corpo pesado, há músculos densos e a juba espessa fazem com que acumulem calor e gastem energia mais rapidamente do que a maioria dos outros predadores. No auge da estação seca, caçar durante o dia se torna um risco fisiológico. Estudos de temperatura corporal mostram que apenas alguns minutos de perseguição sob o sol intenso já elevam o risco de superaquecimento a níveis perigosos. Por isso, os leões deslocam seu ritmo de caça para a noite e para o início da manhã, não porque seja mais eficiente, mas porque é a única maneira de continuar vivos para caçar novamente. As raras fontes de água restantes rapidamente se tornam o centro de tudo. Ali, os leões não precisam de velocidade. Precisam controlar o espaço. Escondidos na escuridão, esperando por horas nas trilhas que levam à água, eles apostam no desespero das presas. Mas esse domínio não existe isoladamente. As hienas malhadas surgem como uma força brutal de equilíbrio. Diferente dos leões, elas não dependem de uma única estratégia. São caçadoras eficientes e também mestres em aproveitar carcaças. Suas mandíbulas possuem uma das mordidas mais fortes entre os carnívoros terrestres, capazes de esmagar ossos grandes, uma vantagem enorme na estação seca, quando a carne fresca é rara. Mas os restos de carcaças ainda contêm nutrientes que poucos animais conseguem acessar. Nas noites mais secas, observações de campo registram hienas aproximando-se com frequência das áreas de caça dos leões. Elas não esperam que os leões se retirem. Testam a reação. Um leão cansado, ferido ou sozinho é um sinal claro para aumentar a pressão. Com seus chamados coletivos, convocam o grupo, transformando a vantagem numérica em arma. Nem sempre as hienas vencem. Mas algumas vitórias são suficientes para alterar o equilíbrio de poder ao redor das fontes de água. Aqui, a caça já não é mais um confronto individual. Ela se transforma em uma guerra de desgaste entre predadores. Cada caça fracassada de um leão não significa apenas perda de energia. É também um convite para as hienas. Cada carcaça tomada pelas hienas não apenas alimenta o grupo, também força os leões a caçar novamente em condições cada vez piores. A pressão se acumula e a longa estação seca não oferece pausas. Curiosamente, a maioria desses confrontos não termina em violência direta. Eles terminam em retirada estratégica. Leões abandonam uma carcaça para conservar energia. Hienas evitam avançar quando o adversário ainda possui força para reagir. Nas planícies da estação seca, a verdadeira inteligência não está em vencer uma batalha, mas em não perder uma longa sequência de conflitos. E quando todos os predadores acabam concentrados no mesmo espaço limitado, essa pressão não recai apenas sobre as presas. Ela retorna também contra os próprios caçadores, obrigando-os a mudar papéis, horários e limites de comportamento. Mas, por mais sofisticadas que sejam as estratégias, tudo depende de uma única coisa: se ainda resta água suficiente para que o jogo continue. Quando os últimos poços começam a secar, e tanto predadores quanto necrófagos entram na fase mais perigosa, um momento em que sobreviver já não depende apenas de habilidade, mas da capacidade de resistir até o fim.
Para os herbívoros, sobreviver à estação seca exige estratégias únicas e extraordinárias. O kudu maior é uma das primeiras espécies a mudar sua dieta. Quando as pastagens desaparecem, ele abandona os espaços abertos e avança para áreas de bosque mais ralo, onde acácias e arbustos resistentes à seca ainda conservam algumas folhas. Seus lábios grossos e flexíveis permitem que ele mastigue folhas duras, espinhos afiados e até cascas de árvore. Mas essa não é uma fonte de alimento rica em energia. O baixo valor nutricional obriga o kudu a se mover constantemente, alimentando-se por mais tempo e em maiores quantidades, enquanto a energia obtida raramente compensa o esforço gasto. Cada quilômetro adicional percorrido durante a estação seca aumenta o risco de encontrar um predador. O javali africano, o warthog, adota uma estratégia completamente diferente: desaparecer do mundo acima da superfície. Sistemas de tocas subterrâneas, muitas vezes antigas tocas abandonadas por aardvarks, tornam-se verdadeiras fortalezas de sobrevivência. Durante o dia, a temperatura do solo pode ultrapassar 40 graus Celsius, mas dentro das tocas, o ar pode ser 15 a 20 graus Celsius mais fresco. Ou quando saem para procurar alimento, os warthogs se ajoelham sobre os joelhos dianteiros e usam o focinho e as presas curvas e fortes para cavar raízes e tubérculos escondidos sob o solo endurecido. Eles não correm grandes distâncias, nem competem diretamente com outros herbívoros. Em vez disso, reduzem ao máximo a perda de água, limitando o próprio mundo. Para a girafa do sul, a estação seca não é necessariamente uma catástrofe. É o momento em que sua forma física se transforma em vantagem. Quando a camada de grama desaparece, as copas altas das acácias tornam-se verdadeiros reservatórios naturais de água. As folhas dessas árvores possuem alto teor de umidade, suficiente para que as girafas mantenham o equilíbrio hídrico por dias, ou até semanas, sem precisar descer até os perigosos pontos de água. Isso as ajuda a evitar emboscadas mortais de leões e crocodilos. No entanto, existe um custo: o calor. Um corpo que pode alcançar quase 6 metros de altura possui grande superfície exposta ao sol, obrigando as girafas a mudar seus horários de alimentação para o início da manhã e o final da tarde, evitando o superaquecimento. O rinoceronte negro representa uma estratégia baseada na fisiologia. Seu sistema digestivo consegue processar folhas ricas em taninos, compostos que a maioria dos herbívoros não consegue absorver. Durante a estação seca, quando restam apenas folhas mais velhas e duras, o rinoceronte ainda consegue manter seu nível de energia. Porém, para isso precisa se deslocar mais longe e com maior frequência, muitas vezes mudando seu padrão de atividade para a noite ou para as primeiras horas da manhã. Essa adaptação ajuda a evitar o calor extremo, mas também coloca o rinoceronte em horários semelhantes aos dos leões. Um risco inevitável na luta pela sobrevivência. Entre todas essas estratégias, o Gemsbok, Oryx do deserto, surge quase como uma exceção perfeita. Esse antílope do deserto possui a capacidade de regular a temperatura do sangue que chega ao cérebro, permitindo que a temperatura corporal aumente sem causar danos aos tecidos. Mais importante ainda, o Gemsbok pode obter quase toda a água necessária de plantas suculentas e da vegetação seca. Sua urina é extremamente concentrada e suas fezes são tão secas que praticamente não há perda de água. Graças a isso,
O Gemsbok pode viver completamente independente de fontes de água superficiais e evitando os perigosos pontos de morte, onde predadores costumam se concentrar. Durante a estação seca, o fato de raramente se ver Gemsboks nos poços de água é justamente um sinal de que sua estratégia está funcionando. No nível mais baixo do ecossistema, o suricato, meerkat, prova que sobreviver não depende de tamanho ou força. Seus complexos sistemas de túneis subterrâneos, com dezenas de saídas, permitem que todo o grupo escape do calor mortal do deserto. Quando insetos e larvas se tornam escassos, os suricatos ampliam sua dieta para incluir escorpiões, lagartos e insetos do deserto, não apenas para obter proteína, mas também para absorver água presente nas presas. Enquanto alguns indivíduos procuram alimento, outros permanecem de guarda, emitindo sinais de alerta constantes para proteger o grupo contra predadores. O que todas essas estratégias têm em comum é simples: nenhuma delas garante vitória completa. E cada escolha apenas prolonga a sobrevivência por mais algum tempo. Mover-se mais para encontrar alimento aumenta o risco de predadores. Evitar fontes de água reduz o perigo imediato, mas pode significar menor ingestão de energia. Permanecer escondido reduz o calor, mas também limita o acesso à comida. Ao longo de milhões de anos, os animais aprenderam a obedecer às regras da natureza. Mas agora surge uma nova força. Um predador que não segue essas regras, e trazendo desafios que até mesmo os maiores especialistas em sobrevivência nunca enfrentaram antes: o ser humano. O ecossistema do Kalahari, uma das regiões áridas mais ricas em vida da África, está enfrentando uma pressão sem precedentes causada pelas atividades humanas. Fatores como mudanças climáticas, expansão da agricultura e da pecuária, cercas que bloqueiam rotas de migração e a caça ilegal estão ameaçando o delicado equilíbrio desta terra, e onde os animais selvagens se adaptaram por milhares de anos aos ciclos extremos de chuva e seca. Essas mudanças não apenas reduzem as populações de animais, mas também interrompem processos ecológicos fundamentais, desde as migrações sazonais até a biodiversidade e a capacidade de recuperação do ecossistema. Nos últimos 30 anos, a temperatura média no Kalahari aumentou significativamente, com alguns estudos indicando um aquecimento mais rápido que a média global. Há modelos climáticos da Universidade da Cidade do Cabo projetam que, na próxima década, a temperatura média em Botsuana, que cobre grande parte do Kalahari, pode subir quase 4 graus Fahrenheit, cerca de 2,2 graus Celsius, em relação aos níveis atuais, ultrapassando o limite de 1,5 graus Celsius estabelecido pelo Acordo de Paris. A região já foi identificada como um verdadeiro hotspot climático, onde as temperaturas estão aumentando quase 2 vezes mais rápido que a média global. A consequência direta são secas mais longas e severas, reduzindo a quantidade de chuvas e acelerando a evaporação. Estudos mostram que essas secas diminuíram significativamente a produção de gramíneas e outras plantas, levando à perda de áreas naturais de pastagem. Algumas estimativas indicam que as pastagens diminuíram consideravelmente devido ao aumento das temperaturas e às chuvas irregulares, afetando diretamente a alimentação de herbívoros como gnus, zebras e elefantes. Essas mudanças não apenas enfraquecem a resiliência do ecossistema, mas também empurram os predadores para uma competição cada vez mais intensa, aumentando o risco de colapso populacional.
As mudanças climáticas também alteram o ritmo da estação chuvosa, um fator essencial para a explosão de vida no delta do Okavango e no Kalahari. Quando as cheias chegam tarde ou recuam rapidamente, espécies como elefantes e hipopótamos perdem suas principais fontes de água e alimento, ou enquanto espécies menores, como suricatos e aardvarks, enfrentam escassez de comida devido à diminuição de insetos e cupins. Desde a década de 1950, Botsuana construiu milhares de quilômetros de cercas veterinárias para controlar a febre aftosa e proteger a exportação de carne bovina para a Europa. No entanto, essas cercas acabaram interrompendo antigas rotas migratórias de gnus, zebras e outras espécies, levando a mortes em massa por sede e fome. Estima-se que centenas de milhares, possivelmente milhões, de animais morreram ao ficarem presos contra essas cercas, especialmente ao longo da cerca de Cook, ao norte da reserva de caça central do Kalahari. As populações de gnus e zebras no Kalahari sofreram declínios dramáticos. Algumas estimativas sugerem que as populações diminuíram mais de 90% em comparação com o período anterior às cercas, com os gnus restando em cerca de 10% da população original. Embora algumas cercas tenham sido removidas ou danificadas, como a cerca de Inchaipan em 2006, permitindo que parte das zebras recuperasse suas rotas migratórias, os impactos ainda são profundos e duradouros. A expansão da agricultura e da pecuária também está ocupando áreas que antes eram habitat da vida selvagem. No Kalahari, onde grande parte da terra é usada para a criação de gado, a presença de rebanhos domésticos cria competição direta por água e pastagem. O gado tende a se concentrar em torno de poços artificiais, causando sobrepastoreio, o que leva à erosão do solo, invasão de arbustos e redução da diversidade vegetal. Animais selvagens como antílopes, zebras e elefantes acabam competindo com o gado pelos poucos recursos disponíveis, especialmente durante a estação seca. Pesquisas indicam que a presença de grandes rebanhos de gado altera a estrutura da vegetação, reduzindo gramíneas perenes e aumentando a densidade de arbustos, e tornando o ambiente menos adequado para herbívoros especializados. Isso não apenas reduz as populações de animais selvagens, mas também aumenta os conflitos entre humanos e fauna, como elefantes destruindo plantações ou leões atacando gado. A caça ilegal continua sendo uma ameaça grave para espécies icônicas como leões, elefantes e rinocerontes. Em Botsuana, país que abriga a maior população de elefantes do mundo, esses animais ainda são caçados por causa do marfim, apesar das rígidas políticas de proteção. Alguns relatórios recentes registraram um aumento de elefantes abatidos ilegalmente em áreas como NG15, Reserva de Liniante, perto do delta do Okavango, com dezenas de carcaças encontradas com as presas removidas entre 2023 e 2025. No caso dos rinocerontes, Botsuana já foi considerado um refúgio relativamente seguro em comparação com a África do Sul. Porém, a partir de 2018, o número de rinocerontes mortos por caçadores ilegais aumentou significativamente, passando de poucos casos para dezenas por ano. Entre abril de 2019 e fevereiro de 2020, por exemplo, 46 rinocerontes foram mortos, representando cerca de 9% da população do país. Os leões também são afetados,
embora haja menos dados específicos, principalmente por causa de conflitos com humanos e caça ilegal. O mercado negro internacional continua alimentando essa atividade criminosa e muitas vezes atravessando fronteiras a partir da Namíbia e do Zimbábue. Todas essas pressões, desde mudanças climáticas até cercas, competição por recursos e caça ilegal, estão empurrando o Kalahari para um limite perigoso. Um ecossistema que antes demonstrava uma incrível capacidade de recuperação, agora começa a perder sua resiliência natural. Ainda assim, existe esperança. Iniciativas para remover cercas, a criar áreas de conservação transfronteiriças e fortalecer a fiscalização contra a caça ilegal já mostram resultados positivos em algumas regiões. O futuro do Kalahari depende de encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a preservação da natureza. Um desafio complexo, mas essencial para que esta terra de contrastes continue sendo um palco vivo da vida selvagem. Muitos veem nessa responsabilidade um lembrete de que a terra, com toda a sua beleza e diversidade, é também um presente confiado à humanidade que deve ser cuidado com sabedoria. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Ona Wild e continue conosco nas jornadas mais intensas de sobrevivência do mundo selvagem.